o ciclo de vida da Machine Learning, você vai entender isso um pouco melhor. E aí, a partir dessas estratégias de medir como está o meu teste lá na minha Machine Learning, né, como ela aprendeu, eu vou conseguir verificar se essas rotulações, se essa aprendizagem supervisionada, ela conseguiu, ela conseguiu apontar, né, apontar para os resultados que de fato a base de dados está ali entregando. Então, a gente vai observar aqui nesse ponto, por exemplo, uma classificação de uma imagem, né? Ou reconhecimento de voz, né? de uma pessoa. Essa classificação de imagem, esse reconhecimento da voz, eles podem ser descritos numa base de dados que vai ter a sua rotulação. Então, são exemplos de estratégias ali com aprendizagem supervisionada que você pode utilizar dentro da Machine Learning. E aí vamos para uma outra estratégia. Nós temos o seguinte. Beleza, pessoal. Vamos continuar aqui. Tive que dar uma observada aqui numa informação. E aí depois eu faço o corte desse ponto lá na gravação, certo? Então, continuando, na aprendizagem não supervisionada, já temos aí uma outra estratégia na aprendizagem não supervisionada. Na aprendizagem não supervisionada, por outro lado, envolve o treinamento com dados geralmente não estruturados, sem rótulos. A aprendizagem não supervisionada, ela utiliza agrupamento, cluster e outras técnicas para entender a estrutura subjacente dos dados, identificar os padrões e realizar a detecção de anomalias, detecção de fraudes, análise de redes sociais, segmentação de mercado e aprendizagem supervisionada. A aprendizagem, não supervisionada, ela vai tratar aí desses tipos de dados, né? Então, por exemplo, não existe uma rotulação ali para ser seguida, e aí nessa não rotulação, a aprendizagem de máquina consegue aprender e resolver esses problemas. É claro que esses algoritmos de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, eles possuem ali estratégias matemáticas, né, soluções matemáticas, funções matemáticas que conseguem resolver esses problemas. E aí a aprendizagem não supervisionada, ela vai trabalhar dessa forma. Temos também a aprendizagem por reforço, né? Acredito que foi falado sobre a aprendizagem por reforço. A aprendizagem por reforço, ela se baseia em um agente que se comporta em um ambiente e aprende realizando certas ações, observando os resultados, recompensas e ajustes. Recompensas e ajustes são dados, dado o comportamento daqueles resultados. Essa aprendizagem por reforço, ela vem sendo usada para, por exemplo, em jogos, né? Então, em jogos, você consegue entender o funcionamento da aprendizagem por reforço. Por exemplo, um jogo de xadrez, né? Se a gente fosse exemplificar, se a gente fosse falar aqui, poderia trazer um exemplo do jogo de xadrez. Dado
o reconhecimento do ambiente, a IA pode reconhecer qual seria a sua próxima jogada. Reconhecendo qual seria a sua próxima jogada, ela poderia decidir se aquela jogada já feita anteriormente, se ela foi recompensada ou não. E ao fazer uma jogada que não tem nenhum valor nessa base de dados, nenhuma recompensa dada ainda, ela pode verificar se, ao realizar essa tarefa no processo de treinamento, se essa tarefa que ela realizou, se foi recompensada ou se ela foi punida. Com essa estratégia, ela consegue usar a aprendizagem por reforço para avançar ali dentro do funcionamento daquele algoritmo, daquela IA, para resolver o determinado problema. Então vamos adiante. Assim, ao entender, né, os tipos de as formas com que a aprendizagem de máquina ela consegue aprender, a aprendizagem supervisionada, a aprendizagem não supervisionada, a aprendizagem por reforço, nós temos o seguinte: nós vamos considerar alguns conceitos chaves que a aprendizagem de máquina ela pode utilizar. A aprendizagem de máquina ela pode ter alguns conceitos chaves, e esses conceitos foram introduzidos há 7 anos. 7 anos, o Google coloca esses conceitos ali, né, na mesa, e aí nós temos a aprendizagem de máquina se tornando popular ali, né, os cientistas de dados, onde nós podemos, a partir desse ponto, analisar o seguinte, né? Primeiro, poderíamos pegar, né, você pode baixar o slide dessa aula, e você pode pegar através do slide dessa aula e observar quais foram os pontos que o Google colocou ali para os cientistas de dados seguirem como recomendação. Depois entender que, dada essa contribuição, outras coisas foram crescendo no mercado, e com esse crescimento criou-se metodologias. E aí nós temos uma metodologia que é muito utilizada atualmente, né, que é a CRISP-DM. O mercado tem aderido com grande performance ao CRISP-DM, e ele tem servido tanto para o meio científico como também para o meio, para a indústria, né? Tanto como para o científico, para quem tem feito pesquisas científicas, quanto também para a indústria. Então o CRISP-DM tem sido bastante popular. Vamos simplificá-las, vamos simplificar essas estratégias que o Google colocou, né, há 7 anos atrás, para uma metodologia. Então, a metodologia que vai ser utilizada vai ser o CRISP-DM. E aí a gente vai fazer o seguinte: vamos usar para destacar os conceitos chaves com base em uma discussão mais detalhada que pode ser encontrada nesse link. Nesse link aí que fala sobre a questão do CRISP-DM. Fala sobre a estratégia que o Google colocou, melhor dizendo, na mesa há 7 anos atrás, para que cientistas de dados pudessem seguir. E aí temos o seguinte, né? Nessa metodologia nós temos que, primeira etapa, coleta de dados, né? A coleta de dados ela vai iniciar, ela é o processo inicial, melhor dizendo, e é esse processo inicial que reúne dados relevantes que os usuários vão utilizarem, que nós usaremos para treinar e testar uma aprendizagem de máquina. E aí nós temos o seguinte: nesse processo nós vamos capturar, através do domínio que estaremos modelando,
Esses dados podem ter várias formas. Pode ser imagens, pode ser e-mails, pode ser registros médicos, pode ser postagens em redes sociais, pode ser qualquer tipo de dado que pode estar sendo fornecido por uma organização, ou ele pode ser um dado que você está buscando lá na web. Por exemplo, um web crawler. Né? Um web crawler pode servir para você acessar páginas específicas lá na web. Com acesso a essas páginas específicas na web, você poderia então formar sua base de dados. É uma estratégia. Essa coleta de dados é o processo inicial. E aí nós temos o pré-processamento de dados, que daí vem o seguinte: os dados coletados são então pré-processados, o que pode envolver o tratamento de valores ausentes. Então, o pré-processamento envolve você fazer remoção de outlines, você verificar variáveis e organizar essas variáveis como categóricas e fazer determinadas ações no seu conjunto de dados para que ele fique da melhor forma possível para então ser entregue a um algoritmo de machine learning, a um algoritmo de IA para o treinamento. Então, são etapas que está dentro do processo de construção de uma machine learning, de uma aprendizagem de máquina, que deve ser respeitado, e em cada etapa dessa você pode também evoluir com mais alguns estudos. Vou deixar alguns artigos lá na pasta que está sendo compartilhada aqui nesse curso, para que vocês possam ler, fazer uma leitura desses artigos e se aprofundar em outras referências que tem nesses artigos, que fala sobre essas etapas da construção de uma IA, né? Da construção de uma machine learning, de uma aprendizagem de máquina. A etapa de seleção de algoritmo, que aí ela dependerá do tipo de problema e da quantidade de dados que temos. Então, se você tem poucos dados, não adianta você atacar o problema usando uma aprendizagem profunda, né? Uma deep learning. O problema pode ser para machine learning. E aí você está atacando o problema com um algoritmo de deep learning que não seria necessário. Seria um exemplo, né? Então a seleção do algoritmo e também da aderência do algoritmo à sua base de dados, ela é bastante importante. Ela é bastante importante. Então, vai depender do problema e da quantidade de dados que você tem, para então você escolher esse seu algoritmo que mais se adequa a esse problema. Então, aqui entra aquela estratégia que o programador ele também utiliza, né? Então, dado um problema, você escolhe uma linguagem de programação para resolver aquele problema, né? Para resolver aquele problema. Então, a estratégia deve seguir nesse caminho, né? Eu escolho os dados, seleciono os dados, faço a melhor estratégia possível, deixo esses dados organizados para depois receber um algoritmo, para ele depois receber um algoritmo de machine learning ou um algoritmo de aprendizagem profunda, dependendo do volume desses dados. Temos também a parte do treinamento do modelo. Então, depois que escolhemos o algoritmo, vamos treinar, vamos fazer o treinamento, né? Dividimos os dados em pré-processados em um conjunto de treinamento e de teste. E aí tem várias estratégias para você treinar. Eu vou usar um treinamento só dividindo essa base em 80% de dados que vão ser de treino e 20% de dados que são teste. Os dados de teste não estão misturados com dados de treino para não fazer provocar um viés naquele meu modelo treinado. E aí quando você faz isso, tem que respeitar toda uma estratégia e verificar como estão as suas métricas. Então tem várias métricas a serem seguidas dentro da construção de um modelo de machine learning. E aí, um outro ponto para que você possa se concentrar, bastante importante, é
Dado essa sua esse seu modelo de treinamento, se você dividiu ele em 80% 20, foi uma estratégia. Também você poderia usar uma estratégia de cross validation. E aí o cross validation também vai ter a sua forma de ser utilizado, né? Vai criar sementes. Essa semente pega de um volume de dados que você separou, né? De uma quantidade de informações que você separou, que é só para treinamento, e a outra só para teste. E aí o cross validation vai acontecer. E outras estratégias que o mercado tem trazido para o treinamento, que aí depende de leitura, de análise, para que você possa se aprofundar. Então, se o seu objetivo é construir um modelo de machine learning e você está aqui nessa aula seguindo o nosso canal, que é envolvendo machine learning, né, IA, as estratégias de IA, né, de inteligência artificial, e o reconhecimento de vulnerabilidades para serem exploradas e para serem estudadas, então uma dessas tarefas que você vai fazer é, ao ver esse conteúdo de aprendizagem de máquina, de IA, aqui como você constrói esses modelos, você vai se aprofundar em outros meios para que você possa construir o seu modelo e construir de forma segura. Um outro ponto importante é o teste e a avaliação do modelo. Então, após treinar o modelo, é testado com um conjunto de testes que contém dados que ele não encontrou antes. Essa fase ela avalia o desempenho do modelo, verificando quão bom esse modelo é para generalizar seu aprendizado para novos dados. Então, o modelo vai ser analisado nesse modelo de teste de avaliação do modelo. É verificado se ele não está muito ruim, se ele não sofreu ali um overfit, um superajuste aos dados, ou se ele está trazendo algum outro problema. Então, tudo isso é analisado dentro da sua etapa de teste. E aí tem várias técnicas de testar da forma correta também, né? Muitas publicações de grandes pesquisadores nessa área, também recomendações do mercado, com as grandes empresas recomendando fazer essa etapa de teste da melhor forma possível. Enfim, então são coisas que não só na aula aqui no canal você vai aprender, mas você deve buscar esse conteúdo a mais aí dentro de canais que tenham materiais para que você possa explorar. E aí você pode, por exemplo, acessar sites como sites da IBM, sites da Intel, sites da Microsoft, sites da Amazon, que tem esse processo de construção dos modelos de IA, sendo ele machine learning ou deep learning, enfim, que vai te dar mais conhecimento a respeito dessa etapa, da etapa de teste. Reconhecer também dentro desse processo que essa IA treinada, né, essa IA, ela vai ter um ciclo de vida, né? O comportamento dessa IA ele vai atender a um ciclo de vida, assim como qualquer outra ferramenta, qualquer outra construção de aplicação que você usa hoje, ele tem um ciclo de vida. Ele vai ter que passar por etapas de manutenção, por etapas de treinamento novamente, de acrescentar mais dados ao seu volume de dados, para que essa IA venha a ter um potencial maior para ser reconhecida. É importante lembrar também que com o passar do tempo, nesse ponto aqui, né, de teste de validação, com o passar do tempo, seu conjunto de dados ou o comportamento daquele seu conjunto de dados,
ele vai ser um comportamento diferenciado. E quando houver esse comportamento diferenciado, porque a sociedade trouxe mais elementos para aquele modelo, né? Ou que o mercado trouxe mais elementos para aquele modelo, você precisa trazer novos treinamentos, novos testes para o seu modelo. Então, uma coisa é eu ter um cenário, por exemplo, de um modelo de aprendizagem de máquina que decide a tomada de crédito de empréstimo em um banco, hoje, né, em 2025. Outra coisa é como vai se comportar esse cenário de tomada de crédito daqui a mais 6 meses, daqui a mais 4 meses. Então, é um processo dinâmico, né? Os modelos têm que acompanhar também o que vem acontecendo no mercado. Então, por isso que a gente precisa lembrar que esses modelos vão passar por um ciclo de vida, né? Assim como um software passa por um ciclo de vida, ele precisa fazer a etapa de manutenção, a etapa de reavaliação. Um modelo de IA, ele também precisa passar a ter essa compreensão de que ele tem um ciclo de vida. E aí uma outra fase aqui é a otimização do modelo, né? Se o desempenho do modelo nos dados de teste não são satisfatórios, nós precisamos fazer o que chamamos de ajuste fino, né? Vamos retreinar esse modelo, treinar novamente, fazendo os ajustes no que o algoritmo pode oferecer para aquele modelo. O algoritmo pode oferecer alguns ajustes que pode trazer melhorias, né, nos seus parâmetros, e aí trazendo melhorias para esses parâmetros, o algoritmo pode chegar a ser bem mais eficiente. Eu não estou satisfeito, né? O mercado tem trazido uma acurácia, uma outra métrica de avaliação desse modelo que eu não estou conseguindo alcançar. Então eu posso fazer ajustes, olhar se aquele modelo, naquele momento que foi apresentado, seja ele no meio acadêmico, seja ele na indústria, quais foram os parâmetros que foram ajustados para que aquele modelo possa oferecer um melhor desempenho. Um outro ponto seria a implementação e atualização. Então, uma vez que o modelo atingiu seu nível de desempenho satisfatório, nós precisamos implementá-lo para resolver um problema no mundo real. Então, eu criei um modelo que consegue avaliar a tomada de crédito. Eu preciso tornar aquele modelo um componente do meu site, da minha aplicação, que consegue receber a entrada do dado daquele novo cliente que não tem naquela base de dados, e aí ele vai generalizar para decidir, né? Vai ser dado crédito a esse cliente, sim ou não? Então, são exemplos que a gente pode trazer aqui. E aí a implementação será provavelmente feita através de uma API REST para responder. E isso é frequentemente chamado de endpoint de inferência. E aí, por exemplo, nesse ponto, como nosso objetivo aqui é trazer pontos em que podemos encontrar vulnerabilidades em modelos de IA, e aí traçar estratégias de defesa, como é o nosso título aqui, né? O ataque à IA adversária, né? Mitigações e estratégias de defesa. Nesse ponto nós já podemos apontar o seguinte: essas APIs REST podem ter vulnerabilidades. E aí, se eu não implementei corretamente, se eu não conseguir trazer para essa API uma forma segura para que ela venha a trazer essa tomada de decisão, isso pode trazer uma brecha aí para que possa ser atacado. Então, o ciclo de vida desse modelo, ele pode se apresentar nesse ponto, né, de implementação e atualização, e aí pode ter brecha aí nesse ponto para que possa ser atacado e para que possa ser corrigido, mitigado aí essa deficiência.
Isso é frequentemente chamado de endpoint, né? E é importante ressaltar que os modelos de machine learning normalmente precisam de monitoramento e atualização contínua. Então, a atualização é aquilo que a gente discutiu anteriormente, eu já adiantei aqui, né? Os modelos vão ter novos dados sendo inseridos. Isso é o mercado que vai decidir, isso é a sociedade que vai decidir. Independente de quem está decidindo isso, o modelo vai ter que se readaptar para atender às demandas desses públicos. E aí, dentro desse ciclo de vida, né, dessas opções que nós vimos ali, né, e que também pode ser visto no vídeo de recomendação que Google colocou há 7 anos atrás, você pode encontrar referências aí ao que nós temos que é o modelo CRISP-DM, muito aceito no mercado, que oferece uma visão de nível superior do processo. Então, ali são 7 etapas, o CRISP-DM oferece um pouco menos. Nós vamos ver daqui a pouco. Profissionais de cibersegurança devem entender ambos os pontos de vista e articular riscos e defesas para diferentes públicos em diferentes contextos. Será útil manter ambos em mente. O diagrama a seguir, que a gente vai mostrar aqui, que é o CRISP-DM, junto com as etapas que o Google recomendou, mostra esse modelo nos dois pontos, a adaptação dessas recomendações e esses pontos que devemos seguir. E aí ele relaciona as etapas que o Google botou junto com o que o modelo CRISP-DM coloca. Então, o modelo CRISP-DM está aqui dentro. As recomendações que Google nos colocou para cientista de dados está aqui. E aí nós vemos exatamente como eu acabei de falar, né? Então, aqui, coleta dos dados, pré-processamento, seleção do algoritmo, modelo de treinamento, teste de validação, otimização do modelo, deploy do modelo e atualização do modelo. Então, está aqui. E aqui dentro que o mercado, a indústria tem seguido e o que os a ciência tem utilizado, né? Também tem utilizado esse modelo. O que o meio acadêmico tem utilizado também. Então, os dois pontos devem ser tomados como referência para você que está fazendo esse curso de ataque adversário e IA, mitigações e estratégias de defesa. Você precisa ter isso em mente. Tem etapas ali que vão ser seguidas. Essas etapas fazem parte do ciclo de vida de uma IA. E ao mesmo tempo, mais na frente, quando a gente for falar sobre MLSecOps, a gente vai ver que essas etapas são seguidas lá numa plataforma, por exemplo, uma plataforma de nuvem que está armazenando um modelo seu de IA. É a Microsoft, é a Azure, é uma outra empresa como Oracle. Enfim, independente de quem é a empresa, ela vai obedecer a essa ideia do ciclo de vida e você, como um profissional de cibersegurança que está procurando verificar meios para atacar esse modelo e para mitigar possíveis vulnerabilidades, possíveis ataques, você vai montar estratégias tendo isso como referência. Então, parte daqui, né, dessa introdução do nosso curso, os próximos pontos que vamos avançar. Então, basicamente, o curso que vai ser dado aqui, a gente vai estar passando por essas etapas e investigando onde é que temos vulnerabilidades aí para serem corrigidas. Aí, quando você vai lá para esse ponto aqui do CRISP-DM, né, você vai ter os dados ali no centro do CRISP-DM e aí você vai ter
compreendendo qual é o negócio que está envolvendo aquela construção daquela aprendizagem de máquina ou aquela IA, né? Fazendo ali um estudo dos dados, tendo essa preparação dos dados, no outro ponto, construindo o modelo, no outro ponto, avaliando esse modelo, e aí ao ver que esse modelo talvez não tenha atingido o ponto ideal, sendo que você está construindo essa sua IA, aqui nós estamos colocando você no ponto de vista do construtor de um modelo de IA e não do ponto de vista do cara de cibersegurança. Então você vai poder iniciar novamente a etapa, né, de tentar compreender novamente o problema, e aí o ciclo continua. E aí quando você atingiu a etapa de validação, tiver bom para você aquele modelo, ele vai para o deploy, ele vai para atender o cliente de fato, cliente final de fato. E aí você passa novamente a entender como está o seu negócio, e aí entendendo como está o seu negócio, você vai continuar o ciclo de vida da sua IA. Então é assim que o mercado está operando, né? É assim que o mercado está funcionando. Ele está funcionando dessa forma, com dentro dessas etapas, várias estratégias, né? Então não é só um curso de machine learning introdutório aqui que você vai pegar no canal que vai te dar respaldo para você poder dizer de fato, né? Olha, eu compreendo todas as etapas do modelo CRISP-DM, das recomendações de uma gigante como o Google, e aí eu posso construir e posso também analisar vulnerabilidades nos modelos só por um curso introdutório. Não, você vai precisar se aprofundar ainda mais nas estratégias, procurar outros documentos, procurar explorar documentações que o Google traz, que outras empresas trazem, e aí você vai se tornar um profissional de mão cheia nessa parte da construção dos modelos e, ao mesmo tempo, na parte de cibersegurança para modelos de IA. Dado esse ponto, né, finalmente, enquanto o desenvolvimento ocorre em um ambiente de ciência de dados, as operações de aprendizagem de máquina, a ML, né, a Machine Learning Ops, surge aí. Surge aí, né, a operação da aprendizagem de máquina, que vai envolver aí a adaptação do DevOps e engenharia de dados para otimizar o ciclo de vida. Então, o ciclo de vida de um modelo machine learning, ele vai ser aí agora compreendido dentro, por exemplo, de uma plataforma como serviço, né, infraestrutura como serviço, como de uma Amazon da vida, uma Azure da vida, como uma adaptação de DevOps, né, o cara que vai lá e disponibiliza essa ferramenta para o usuário utilizar, o cara de engenharia de dados, e aí pegamos isso, otimizamos e nós temos ali o MLOps. Nesse momento, nós vamos cobrir conceitos de machine learning como tipos de machine learning e o ciclo de vida dessa machine learning, incluindo dois diferentes pontos de vista, né, sobre o ciclo de vida. Então, esse conceito e essas etapas vai nos ajudar a desenvolver aplicações de IA e a contar com um algoritmo de machine learning que traz inteligência real para a machine learning. E aí vamos analisar alguns algoritmos chaves nas aulas seguintes.
Então nós temos isso aqui como ponto para avançar para a próxima aula. Aqui nesse ponto, compreendemos que o modelo de IA ele passa por um ciclo de vida. Esse ciclo de vida traz para a gente, dentro dessas plataformas aí, como infraestrutura como serviço, que esse modelo vai estar ali dentro de um ciclo de vida, e esse ciclo de vida vamos chamar aqui de MLOps. Mais na frente, quando a gente introduzir a parte de segurança, a gente vai ter o MLSecOps, onde a gente verifica dentro desse ciclo de vida, a gente vai verificar as possíveis vulnerabilidades que vão permitir o ataque, vai permitir a mitigação, vai permitir estratégias de defesa para você que constrói um modelo de machine learning. Então, vamos para as próximas aulas. Nessas próximas aulas, a gente vai avançando mais nessa parte introdutória, e depois que a gente pegar essa parte introdutória, a gente começa de fato a enxergar pontos dentro desse MLOps que vão ser reconhecidos como MLSecOps, e aí, entendendo isso, a gente consegue fornecer estratégias para se defender de possíveis vulnerabilidades que vão estar ali nos modelos criados. Então, é importante analisar, né? Se você quiser seguir aqui o canal, viu esse curso, viu essa introdução, viu esse momento, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada no nosso site também. A gente tem o nosso site, vou deixar, ficou aí disponível na descrição do curso, e estamos aqui para poder tirar dúvida sua como usuário aqui do canal e como um explorador aqui do nosso curso. Então, desde já agradecemos a todos que passam aqui no canal. Dá um joinha aí no curso para estimular o curso, para trazer aulas aqui diárias, avançar nesse conhecimento, é interessante. Compartilha com mais alguém, e o que precisar pode conversar aqui, ou por meio do nosso site, ou por meio aqui do nosso canal. Fiquem à vontade, certo? Então, até aqui a gente explorou esse primeiro ponto sobre essa introdução, para trazer para vocês o que a gente vai ter no curso e o que precisamos entender para analisar ataques adversários à IA, mitigações e estratégias de defesa aqui no nosso canal Rap Hacker. E eu sou o professor Gleivson. Estou aqui disponível para ajudar vocês no que vocês precisarem que for do meu alcance, certo? Então, estamos aí trazendo esse curso. Precisar também de alguma coisa relacionada à consultoria, no nosso site tem algumas informações a respeito de consultoria nessa parte de segurança. E hoje estamos avançando aí nesses pontos, né? Segurança e IA, né? Como é que esses pontos eles podem serem analisados e estudados para que quem está desenvolvendo seu modelo de IA possa desenvolver de forma segura. É um desafio, é um desafio.